Boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo encontro de tecnologia aplicada à saúde, evento este realizado pela disciplina de tecnologia, de inovação e empreendedorismo na saúde da Faculdade de Medicina FAMERP, FATEC e SEBRAE São José do Rio Preto. Hoje, com o tema Como empreender na saúde, que tem como objetivos estimular os participantes a criarem, despertar o interesse, inspirar e ampliar a visão para que possam identificar mais oportunidades em suas áreas. Desenvolverem perspectivas que promovam a disrupção da tecnologia e inovação baseada não apenas em aplicativos. Temos como foco a jornada e experiência do paciente, o empoderamento, a tomada de decisão, os desafios, a democratização da saúde, bem como a medicina baseada em valor. Desse modo, levamos mais esclarecimentos sobre como a tecnologia, em suas diversas possibilidades, pode agregar valor à saúde, além de mostrar a estrutura de apoio que São José do Rio Preto oferece aos empreendedores, tomando conhecimento do ecossistema local, representados pelo Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, APL, ou seja, Arranjo Produtivo Local, de Tecnologia da Informação e Comunicação, bem como a APL Saúde e Farma. Nesse instante, passo a palavra para Luciano Impastaro, SEBRAE Rio Preto. Boa noite a todos. Obrigado, doutora Marli. Muito obrigado. E em seu nome, doutora Marli, gostaríamos de tanto agradecer como homenagear todos os profissionais de saúde que estão aqui presentes com a gente. Muito obrigado pela presença e obrigado a todos pela presença. Nós vamos começar com o nosso primeiro convidado. Hoje serão 3 convidados. O nosso primeiro convidado é o Marcelo Lorencin. Marcelo Lorencin, que é fundador e CEO da Shift. A Shift, que é uma empresa especializada em tecnologia da informação para medicina diagnóstica e preventiva. São mais de 25 anos de história da Shift. E ela está entre as líderes do segmento no Brasil e tem atuação também na Argentina e no Uruguai. Marcelo é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Brasília, também Ciências da Computação pela Gale University, em Pensilvânia, Estados Unidos, e tem MBA em Administração pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Marcelo é o atual presidente da LIS Brasil, que é a Associação Brasileira de Empresas Desenvolvedoras de Sistema de Informação Laboratorial. Integra, desde 2018, na realidade um seletíssimo grupo de CEOs da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é uma das mais conceituadas universidades do mundo. É também diretor da APET e membro do Conselho do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto e uma das 100 pessoas mais influentes da saúde da década. Marcelo, primeiro, obrigado, muito obrigado pela honra de ouvi-lo. Seja muito bem-vindo para nos falar sobre como empreender na saúde. Pessoal, aqui para mim o Marcelo ainda não está aparecendo. A gente está com só uma questão técnica aqui, que já está sendo resolvida. Já foi identificado aqui a situação. Aproveitar para, enquanto isso, só dizer como que nós vamos funcionar à noite hoje. Então, hoje a gente vai ter a presença de 3 convidados, né? O Marcelo Lorencin, que a gente já anunciou. Depois nós vamos ter a Lisa Fachin. A Lisa
que é do APL, Saúde e Farma. Depois vocês vão entender o que é o APL, né, que é o Arranjo Produtivo Local. Nós vamos entender bem o que é o arranjo produtivo local, também como participar do arranjo produtivo local. E depois vem o Gilberto Mariano, o Gilberto que vai nos falar, por exemplo, sobre o Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, mostrando para nós as oportunidades de participar aqui no ecossistema de São José do Rio Preto. Então, note que o evento tem duas grandes bases. A primeira é te inspirar para empreender, acima de tudo hoje, né, empreender na saúde, né, que é o foco hoje, o recorte hoje, mas depois também nós queremos mostrar tudo sobre como que você pode ser apoiado aqui pelo ecossistema de Rio Preto e região. Então, primeiro, inspira, mas também depois te ajudar a dar condições de você ser apoiado, né, se sentir apoiado pelo nosso ecossistema aqui de São José do Rio Preto. Nós já temos uma primeira pergunta lá no chat, uma pergunta do Fernando. O Fernando fez uma pergunta muito interessante. Depois que os nossos três convidados falarem, nós vamos fazer uma mesa redonda, por assim dizer, né, tirando as dúvidas. Então, você pode ficar à vontade para ir colocando durante as falas dos nossos convidados. Você pode ir colocando aí as suas dúvidas, as suas colocações, que a gente vai olhando daqui, depois a gente vai organizar tudo e perguntar, né, para os nossos três convidados. Mas o Fernando perguntou lá como que está o ecossistema relacionado à saúde, né? Fernando, o ecossistema relacionado à saúde aqui em São José do Rio Preto, ele está aquecido, né? Ele é um ecossistema cuidadoso, né? Que gosta de apoiar os seus atores. Aqui é uma vocação, né? São José do Rio Preto tem a vocação para a saúde. E aí hoje a gente vai procurar entender tudo aquilo que parte daquilo que está sendo feito para apoiar os empreendedores também em saúde. Vamos falar de parque tecnológico, de arranjo produtivo local. E antes disso, vamos ouvir a experiência do Marcelo sobre como empreender na saúde. Oi, gente, perdão aí pelo problema técnico. Tudo bem, Liz? Conseguiu resolver, Liz? Tudo bem? Consegui, graças a Deus. Pronto. Você já vai apresentar o Marcelo? Liz, já apresentei o Marcelo. Mas quer que eu faça uma apresentação simples de novo? Mas o pessoal já conheceu o Marcelo e acho que já está ansioso para ouvir o Marcelo. Já vou colocar o Marcelo. Obrigado, Liz. Prof, eu te tirei aqui um pouquinho, seu microfone está fechado. Eu tirei você, vou tirar o Luciano e a gente já entra com o Marcelo. Obrigada, olá, Marcelo, pela paciência. Não, que isso. Obrigado aí pelo convite. Boa noite a todos. Ao vivo é assim. Faz parte. Tecnologia é bom quando funciona, né? Mas muito obrigado pelo convite, obrigado à FAMERP, à FATEC, né, ao SEBRAE pelo convite de hoje. Espero poder contribuir um pouquinho com a nossa visão aí do que a gente tem experienciado no mundo aí de tecnologia para o setor de saúde. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se funciona, né? E me avisa, Lisleila, se estiver aí já com a minha tela. Já está aí, já. Então, tá jóia. Bom, como já foi apresentado, né, eu sou fundador e presidente da Shift, né? A Shift é uma empresa do setor de tecnologia da informação para medicina diagnóstica, para laboratórios, imagem, anatomia patológica e também medicina preventiva. Nós não somos uma startup, né? Começamos há 28 anos e aí estamos atuando, então somos considerados uma empresa madura em mais de 23 estados brasileiros, na Argentina e no Uruguai. E a gente tem a responsabilidade e o prazer de processar aí mais de 40 milhões de atendimentos de pacientes ao longo do ano, de todos os anos, em torno aí de 280 milhões de exames processados pelo Brasil afora, que dá um volume aí de aproximadamente
20% do mercado. Então, é só um pouquinho da nossa experiência em relação aí aos exames, né, do setor de medicina diagnóstica, e a gente tem se envolvido muito nessa questão do ecossistema que tanto se fala, né? E até nós já tivemos uma pergunta aí na questão do ecossistema. Mas por que tanto estamos se falando de health techs? Por que esse tema ele está tão presente no nosso dia a dia, principalmente dentro do ecossistema de medicina e do setor de tecnologia? Queria trazer aqui alguns números de reflexão para todo mundo. Por que isso tem sido bastante provocativo nos últimos tempos, em todos os sentidos? Bom, primeiro, nós vamos falar do que tem se investido no setor de health techs no mundo. Esse aqui é um dado levantado pela CB Insights, que é uma organização de pesquisa mundial, né, onde a gente teve, se vocês observarem aqui, a gente tem aí, cada barra dessa, ele é um quarter, né, americano, que a gente usa como um trimestre, né, e a gente vê aí, inclusive, todos os anos, todos os trimestres, mais dinheiro sendo jogado em cima de health techs, empresas de tecnologia no setor de saúde pelo mundo afora. E a gente pode observar que, né, só no final aí do último trimestre, que é o primeiro trimestre desse ano que foi apurado, a gente fala aí em torno de provavelmente chegar em 27 bilhões de dólares jogado nas empresas para desenvolvimento de tecnologia. Isso pelo mundo afora. Aí fala assim, mas isso é no mundo, Estados Unidos, Europa e no Brasil. No Brasil os números não são muito diferentes, dadas as nossas devidas proporções, muito embora o Brasil tenha uma pujança de uma economia. Se a gente olhar só no trimestre de 2021, foram 90 milhões de dólares investido em startups de saúde no Brasil. E isso é maior do que foi investido, quase próximo, né, do que foi investido no ano de 2020 inteiro, que chegou a em torno de 100 milhões de dólares. Então, existe um investimento, um olhar muito grande de investimento nas empresas de startup pelo Brasil afora e pelo mundo afora. E aqui a gente tem esses dados que eu estou trazendo aqui do Brasil, eles são feitos por um radar do Distrito. O Distrito é um hub de inovação bastante importante aí no setor e que cuida de várias frentes. Eles têm uma frente de saúde. Eles fizeram aqui, a ideia não é saber de todas as startups, mas existem 542 empresas consideradas startups pelo radar dessa pesquisa que é feita com bastante propriedade, inclusive o link da pesquisa está aqui, é uma pesquisa aberta, eles só pedem que a gente dê crédito a eles para a apresentação dessa pesquisa, da quantidade de startups que tem pelo Brasil e que foram criadas nos últimos 3 anos, 3 a 5 anos no máximo, né? Outras notícias importantes aí que a gente pode destacar e que a gente tem visto que salta o óleo de todo mundo, tanto, né, de possíveis empreendedores ou de empresas aí atualmente trabalhando já no setor de saúde. A gente saiu esses dias aí um investimento de 33 milhões de dólares para uma única startup brasileira, que é a Alice, né? A gente vê Israel, por exemplo, que é um país gigante, né, só no primeiro quadrimestre do ano passado, deste ano, eles investiram o mesmo que eles investiram em 2020. E assim por diante. Então, existe uma enxurrada de investimentos na promoção de desenvolvimento de soluções para a saúde, né? E as empresas também incumbentes, as empresas atuais, elas também estão olhando para isso. Então, a gente tem os hubs de inovação e a gente tem empresas grandes, aqui tem alguns exemplos, né? No Einstein, no Sabin, e tem tantos exemplos no setor de saúde por aí afora que estão criando seus próprios hubs de inovação. Por que esse movimento está acontecendo? Mas por quê? Qual que é o grande motivador disso? Aqui a gente tem uma estatística também feita por um grande centro de estudos, todas as referências estão nos slides, que mostra o gasto de saúde pelo mundo afora. Evidentemente que a segunda coluna aqui, o segundo bloco de estatística é dos Estados Unidos, que é muito grande o investimento que
que ele faz no setor de saúde, e a gente tem os outros blocos aí, Japão, BRICS, Europa e também markets emergentes. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que todos os anos existe um crescimento no investimento de saúde, independentemente do valor. Então, isso é constante, mesmo em tempos de crise. Então, aqui já tivemos problemas de bolsa, e agora estamos vivendo ao meio de uma pandemia, mas o setor de saúde é um setor que economicamente cresce todos os anos. Por isso e, portanto, todos os empreendedores e investidores olham para esse setor com bastante carinho e com bastante vontade de fazer realizações. E aí, quando a gente olha para outros aceleradores e propulsores, a gente vê um ambiente muito propício para novos negócios, disrupção. A gente tem, eu vou falar um pouquinho de cada um deles rapidamente. Cenário de saúde, a própria evolução tecnológica, a gente tem excesso de capital no mundo, de investimento, conforme mostrado nos slides anteriores. A gente tem um novo consumidor, o paciente é um consumidor, e ainda estamos sendo desafiados pela própria pandemia, que está trazendo uma série de mudanças para a nossa vida. Vamos falar um pouquinho do setor de saúde, né? Não é novidade para ninguém, né, que estamos vivendo mais. E isso traz o quê? Uma mudança da pirâmide etária do Brasil e do mundo inteiro. E aí a gente vê que as pessoas também se preocupam em, bom, eu quero viver mais, mas eu quero viver ativamente melhor. Então, o consumo do setor de saúde, ele cresce, ele está em alta demanda. Por isso que muitos países, inclusive, vêm pensando e trazendo práticas de mudança na aposentadoria, porque as idades que a gente está, a população que trabalha mais, então a gente tem um crescimento muito grande da demanda do setor de saúde por conta do envelhecimento, por conta do volume, né, que isso causa, as pessoas vivem mais, portanto, usam mais a saúde, mas também da diversidade do cuidado. Cada vez mais temos novas maneiras de tratamento, novas maneiras de diagnóstico, novas maneiras de prevenção e, assim, novas tecnologias. Então, a quantidade de serviços de diagnóstico, terapia e prevenção é muito grande, o que traz uma demanda muito grande de aumento no setor. Então, a gente já tem um crescimento natural e esse crescimento passa a ser ainda maior. Ao mesmo tempo, existe uma pressão muito grande por custos. A própria questão da mudança da pirâmide, entre uma série de outros parâmetros que trazem uma pressão muito grande no custo do setor de saúde. Ao mesmo tempo, cada vez mais com solicitação de maior eficiência e qualidade, que muitas vezes, na nossa cabeça, é antagônico, né? Como é que eu posso oferecer mais procedimentos, mais qualidade de vida para o paciente a um menor custo, né? Isso é um grande paradigma, mas que tem que ser quebrado e tem muita gente olhando para essas dores do mercado. O setor também, ele conta com uma grande fragmentação. Então, a gente tem silos de atuação ao paciente. E isso faz com que a jornada do paciente seja dificultosa. A gente tem, de um lado, planos de saúde, a gente tem os hospitais, a gente tem os médicos, a gente tem os laboratórios, a gente tem o centro diagnóstico, e isso é tudo muito fragmentado. Não estou aqui preconizando verticalização, pelo contrário. Estou aqui preconizando que a gente precisa olhar para isso de uma forma mais sistêmica. E alguns centros estão fazendo expansão dos seus horizontes e o cuidado do paciente. Então, esse é um cenário de plena e alta transformação. Junto isso com a própria evolução da tecnologia, então nunca se falou tanto, né? O mundo mobile, que hoje em dia ninguém mais vive sem, tecnologias do tipo, eu estou citando algumas aqui, porque existem inúmeras novas tecnologias no setor de TIC, mas também no setor de saúde, né? Blockchain, inteligência artificial, analytics, cloud, IoT, big data, enfim, tantas tecnologias emergindo, sendo se consolidadas, algumas delas foram criadas há muitos anos atrás, como a própria inteligência artificial, mas só agora a gente tem capacidade computacional para executar aquilo que lá na década de 70 foi criado, e a gente vê isso como uma outra fonte de motivação
para essas transformações tecnológicas de empreendimento da saúde. Ao mesmo tempo, como eu falei lá atrás, a gente tem aí um excesso de capital no mundo, por N razões, por modelos tradicionais, não, alguns deles sendo tirado o investimento, mas existe um excesso de capital no mundo. Dinheiro não falta para fazer investimento. Existem inúmeras iniciativas globais, nacionais, regionais, de apoio a novos negócios. Então, mais um grande acelerador aí para a gente ter uma disrupção bastante grande no mercado. E, ao mesmo tempo, isso embasado no quê? A gente tem um novo paciente, a gente tem um novo consumidor. O paciente é um consumidor, né? Nós temos hoje, as pessoas, elas são muito mais empoderadas, elas têm acesso à informação, elas sabem as opções que existem, elas querem ter liberdade. E isso traz uma mudança muito grande na maneira da relação do paciente com os seus diversos prestadores de saúde. E nesta fragmentação, ele começa a ter um olhar diferente. E o que mais eles querem? Eles querem uma jornada melhor. Por que a gente tem tanta facilidade para fazer a compra de um pedido num restaurante e a gente tem tanta dificuldade para poder ter acesso a um serviço de saúde? E isso é um questionamento natural do ser humano. Então, existe uma pressão também para o lado do consumidor mais importante, que é o paciente, e esse empoderamento. E o que o paciente quer? Ele quer a mesma conveniência que ele tem em outros serviços. Ele quer agilidade, ele quer estar conectado e ele quer ter a vida simples. Ninguém quer fazer 1001 coisa para poder ter um mínimo de tratamento, ou uma prevenção, ou um diagnóstico, ou um check-up e assim por diante. Ele quer protagonizar a sua própria saúde. E todas essas dores que o mercado tem trazem uma dificuldade na jornada, né, e uma busca do paciente na resolução disso, do paciente e nas transformações necessárias. E toda vez que temos uma dor e aparece uma solução, essa solução tem, eventualmente, uma grande chance, principalmente se ela tiver recursos financeiros disponíveis para desenvolvimento e tecnologia, que nós temos todos esses pontos, para trazer impacto e transformação aos setores. E tudo isso, não há dúvida nenhuma que essa pandemia acelerou demais o nosso processo. Exemplo simples, há anos estava parado a questão da telemedicina no governo brasileiro, e assim no mundo, em muitos lugares. E ela teve que facilmente, rapidamente ser aprovada, ainda tem alguns desafios para serem vencidos, mas rapidamente a gente teve que fazer o uso da telemedicina e de uma série de outros serviços. O trabalho home office, por exemplo, também era um paradigma que tinha que ser quebrado, e assim por diante. Então, sabemos que a pandemia fez a gente repensar, ela vai passar, a ciência já venceu, a gente precisa vencer o lado agora só de logística e político, infelizmente, mas vai acontecer. E, ao mesmo tempo, assim, vai deixar muita coisa boa no sentido de que, não evidentemente das pessoas que nós perdemos, mas vai trazer muitas boas e excelentes lições para nós nessa transformação e nesse impulsionamento da maneira que a gente vive e da maneira que nós queremos viver, com maior qualidade, com mais rapidez e com simplicidade acima de tudo. Aqui tem uma pesquisa também da McKinsey que fala, dos pedidos hoje na minha fala, foi assim, tá, mas e quais as frentes a gente pode empreender no setor de saúde? N. O setor é muito grande. A gente pode falar que esse aqui é um estudo muito recente da McKinsey, de algumas frentes importantes, que, evidentemente, a mais básica, que é o que a gente já conhece, né, que é a parte de pesquisa e desenvolvimento, para a questão de pesquisa e desenvolvimento dentro dos próprios produtos e processos. A parte de triagem e diagnóstico, evidentemente, ganha aqui 2 quadrantes, eu não vou entrar em cada um deles, também temos a fonte aqui disponível. Saúde e prevenção, que é fundamental para a gente mudar a maneira com que a gente possa continuar realmente vivendo mais tempo, mais e melhor, e como a gente tem 3 quadrantes aqui embaixo de care delivery, como a gente entrega o cuidado, que isso tem que ser repensado dentro daquelas frentes todas que a gente está atuando. E aí tem surgido várias frentes
dentro das health techs, com soluções para essas e importantes dores do setor. Então, o setor está se reinventando com uma velocidade jamais vista. E aí surgem inúmeras oportunidades para novos entrantes. Né? Vamos a alguns exemplos, né, porque até agora eu dei um background teórico, do que tem a gente visto já em alguns exemplos práticos, tanto na nossa região, quanto pelo Brasil afora, né? Eu até trouxe um fora do Brasil para a gente poder se inspirar também, mas quando a gente mostra que dores não observadas dos negócios estão sendo trazidas com essas soluções inovadoras. E o mesmo que está acontecendo no setor de saúde é o que aconteceu nos outros setores. Né? Por que a gente tem hoje empresas de mobilidade que fizeram uma transformação do setor de transporte, como, por exemplo, Uber, Lyft e assim por diante? Por que a gente tem empresas do setor de delivery também fazendo mudanças importantes no setor de alimentação e assim por diante? E isso não vai mudar, não vai ser diferente no setor de saúde. Muitas mudanças acontecerão. Resta saber quem as farão. Bom, uma das outras tendências que eu gosto de falar, que é de que maneira que o setor de saúde está caminhando. A gente traz novas tecnologias que antes não eram vistas. E aí, aplicando as tecnologias que eu falei no passado. A gente tem alguns exemplos, inclusive um aqui da nossa cidade, na realidade ele foi incubado em Ribeirão Preto, que é uma startup, né, que usa inteligência artificial para prevenção e tratamento de doenças. Então, a gente tem a pretensão, essa startup é uma startup de Rio Preto, que foi acelerada em Ribeirão Preto, dentro da aceleradora da USP, lá do Parque Tecnológico de lá, e que a gente vai falar um pouquinho aqui do que a gente está trazendo para Rio Preto, e aí o Gilberto vai fechar falando dessas oportunidades, que justamente olha para como eu fazer predição de glicose para poder atuar mais assertivamente com o tratamento da glicose. Nós temos uma outra empresa, também de São Paulo, essa, né, da capital, que faz a prevenção através de uma tese de doutorado da doutora Fabiana, que é essa que aparece aqui na foto, de riscos de quedas e lesões de idosos. A gente sabe dos números importantes que acontecem aí, infelizmente, quando um idoso cai, que é um dos triggers aí para eventualmente ele vir a óbito após uma queda importante. Então, a gente usar a tecnologia de mobilidade para fazer uma análise de risco e um tratamento dos pacientes, ou de atletas, ou de idosos, nesse caso é focado a idosos, para buscar trazer a régua para prevenção e tratamento. Então, são novas tecnologias, inteligência artificial, fisiologia ligado com a parte de mobilidade, com celular, para poder fazer uma análise que antigamente a gente tinha que passar no ultrassom ou numa tomografia, exames digitais que começam a fazer parte da vida do médico, da vida do ecossistema de saúde. Um outro movimento bastante importante que está acontecendo, que eu tenho falado bastante, que é essa expansão da jornada do paciente e como a jornada do paciente acontece. A jornada do paciente não pode ser simplesmente, olha, eu vou ao médico, então eu preciso agendar uma consulta, eu tenho que procurar o primeiro que tipo de médico eu vou, agendo uma consulta, sou encaminhado a um especialista, agendo outra consulta, faço os exames. Essa expansão da jornada, ela está cada vez mais nítida, que ela tem que ser muito mais integrada. Aqui eu trago um exemplo, por exemplo, de um projeto, esse seja um projeto grande, não foi de uma startup, né, feito na Inglaterra, que eu gosto muito, que desde a primeira vez que eu vi, eu achei fantástico, chama-se Coordinate My Care. Começou com uma startup, hoje é um projeto bastante grande, e que é uma plataforma nacional, evidentemente que lá com o NHS é mais simples de fazer isso, mas é uma plataforma nacional onde cada cidadão inglês, né, ele se conecta a essa plataforma e através de questionários e todo um processo de onboarding na plataforma, ele decide como ele quer o cuidado dele ao final da vida, ou quando ele tiver uma intercorrência, se ele vai querer fazer qualquer tipo de tratamento ou intervenção, por exemplo, se ele tiver numa situação de um AVC ou numa situação, se realmente ele quer ficar
anos e anos, por exemplo, sendo assistido dentro de um hospital e inconsciente. Então, ele faz todo um processo de como é o planejamento para cuidados avançados no caso de uma intercorrência com esse paciente ou no fim da vida por idade. Então, é uma plataforma que muda a jornada, né? Eu sei que é um tema bastante complexo para a gente falar, que é a jornada final da nossa vida, mas, de uma certa forma, trazer aí um empoderamento de fato, através da tecnologia, trazendo o paciente, como a gente sempre fala, ao centro do cuidado. Essa é uma outra tecnologia, essa é feita no Brasil através de inteligência artificial, uma das empresas que estão incubadas lá no Einstein. Inclusive, eu tenho o prazer de fazer mentoria para eles, né? Eu sou mentor lá do Eretz-Bill, que usam o data science para aproximar demanda e oferta de doadores de sangue. Hoje em dia, as campanhas de sangue que são feitas pelo Brasil e pelo mundo, elas são campanhas não direcionadas. Então, muitas vezes, os bancos de sangue têm sobra de sangue e falta de sangue ao mesmo tempo. Como olhar para isso através de uma maneira mais assertiva, com o tipo de sangue e as estatísticas de uma determinada ocorrência, evidentemente, fora desastres naturais que acontecem, que aí você não tem como prever num evento como esse, mas trazer essa conexão entre demanda e oferta de sangue, né? E não podemos esquecer da questão da eficiência operacional. Existem vários desafios de saúde, muitos desafios, que trazem uma demanda muito grande, como eu tenho falado, na pressão dos custos. E a gente tem exemplos de startups ou de empreendimentos que tentam e buscam resolver dores. Todo negócio ele tem que ser para resolver uma dor. O restante vem naturalmente. Se você tiver, de fato, uma identificação clara de qual é uma dor do mercado, bem focada e pontual, e como você pretende resolvê-la, é o primeiro caminho fundamental para a criação de um novo empreendimento. Essa é uma empresa chamada CareFi, também foi incubada lá em Ribeirão Preto, que ela apoia operadoras de saúde no processo de gestão de pacientes internados, que é aquele processo de acompanhamento de uma maneira bem mais inteligente e que tem trazido resultados bastante importantes para operadoras de saúde, sem cortar o gasto ou o cuidado do paciente, e sim melhor gestionando. Inclusive também receberam um aporte recentemente agora aí de quase 2 milhões. Mas qual que é a grande dor no mercado? Dentro de tudo que eu falei. Esse é o conceito, né, de medicina baseada em valor, que há muitos anos já foi falado pelo Michael Porter, né, e pela professora Elizabeth, que são professores lá de Harvard, da questão de que o setor de saúde é um setor inversamente proporcional a qualquer negócio. Um hospital fatura mais, quanto mais tempo um paciente ficar dentro do hospital e consumindo maiores serviços. E, na realidade, onde está o valor disso? Então, é inversamente proporcional. Então, a gente não pode ter uma medicina baseada em demanda, e sim em resultado. É uma conta bastante difícil, mas é algo que vem se preconizando bastante, de realmente trazer o valor, que o grande valor é o valor do cuidado, da saúde do paciente. Por isso que a gente tem visto também, no setor de saúde, mudanças na maneira que os contratos são feitos entre prestador e fonte pagadora dentro do ecossistema. Então, tudo isso traz mudanças bastante importantes que podem trazer oportunidades de novos negócios. E qual que é a saúde do futuro? As inovações tecnológicas, elas vêm se aperfeiçoando para amenizar tarefas robotizáveis, minimizar erros e ineficiências, diminuir prazos e aumentar aí a personalização do atendimento. Então, através da tecnologia, a gente vai conseguir resolver esse monte de dor e percebe quantos problemas a gente tem e quantas maneiras isso foi colocado. Uma outra, como eu falei no começo, a Alice, ela recebeu aí um investimento bastante grande, né, de 33 milhões de dólares, que é uma gestora de saúde, ela não é um plano de saúde, onde ela pretende fazer um cuidado do paciente de forma mais holística, de forma mais integrada, e assim cuidar dele como um todo. E isso é uma maneira de tentar buscar aquela eficiência que Michael Porter falou lá atrás.
E, evidentemente, a gente sabe que a gente tem visto por aí que muitos negócios estão sendo mudados, estão sendo transformados, desapareceram. Antigamente, a gente falava, né, para quem fez empreendedorismo, um dos exemplos clássicos de empresas que ficaram no passado, que o pessoal falava nos MBAs, eram os exemplos da Kodak, né, que o pessoal aqui muito jovem talvez nem lembre mais desse exemplo, né, por como a Kodak, de repente, uma empresa de filme, não viu que as tecnologias digitais para fotografia estavam acontecendo. Isso acontecia de tempos em tempos. E BlackBerry, né, que eram os telefones antigos que foram comidos aí por novos negócios através dos smartphones, quando eles foram inventados pela Apple. Então, hoje não, a gente vê constantemente novas empresas surgindo e negócios fechando por conta da transformação tão rápida. Tanto é que desde 2018 vem sido constante que a tecnologia tem sido um dos principais medos e receios de empresários e gestores pelo mundo afora, porque a tecnologia, ela realmente vai transformar os nossos negócios. E a gente precisa olhar para isso com bastante propriedade, porque a gente tem transformado a maneira que nós vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Desde esses últimos 2 anos foram muito colocados, e 1 ano e meio, né, envolvidos a pandemia, mas já em 2019, a gente teve um dos fóruns econômicos mundiais, né, que foi em 2019, ele falou bastante dessa questão da nova modelagem da arquitetura global nessa revolução industrial. Isso foi um tema que desde então tem ganhado muito força em todos os negócios nessa transformação. E muita gente se fala dessa questão, né, da inteligência artificial, do medo e do receio da tecnologia de substituição do homem, ou do profissional, ou do médico. Mas a tecnologia, no meu entendimento, e de muitos pensadores, né, ela vai alavancar e aumentar as competências e trazer novas oportunidades, ao invés de fazer simplesmente essa substituição do trabalho a favor da humanidade. Com certeza, o radiologista vai continuar existindo, mas ele vai ter mais propriedade quando lidando com uma inteligência artificial, fazendo análise de imagens e assim, em outras frentes que a tecnologia pode trazer a favor da humanidade. Então, aqui fica a minha mensagem final, e aí eu trago aqui uma frase de uma pessoa que já é falecida desde da década de 70, né, que é o Dr. Jacob, que é um matemático, historiador, ele foi escritor aí do Ancient Man, que fala muito das pessoas quando tinham medo dessa questão da ciência, né? Então, todos nós temos receio da nossa confiança com o futuro e com o mundo. Essa é a natureza da imaginação humana. Entretanto, todas as civilizações foram para frente por causa do engajamento que nós temos com o nosso propósito, com o nosso compromisso em fazer e acontecer. Então, muito obrigado. Aqui eu tentei cumprir em 30 minutos a minha fala. Fica aqui um convite para a gente repensar a saúde junto, e aqui eu deixo tanto o Parque Tecnológico, quanto aqui nós vamos ter a apresentação das 2 APLs, a APL TIC, que é de Tecnologia da Informação e Comunicação, e a APL Saúde, né? E também a iniciativa que a nossa própria empresa está fazendo, e outras devem fazer, aí a gente está já criamos aí o Laboratório de Inovação Aberta, inclusive algumas dessas empresas que eu apresentei aqui hoje foram investidas por nós e estão apoiando aí o nosso ecossistema de transformação digital dentro do setor de medicina diagnóstica e preventiva. E aqui eu deixo o meu obrigado, meu LinkedIn, para maiores contatos. A gente vai ter aí um bate-papo ainda hoje, mas para eventualmente, se alguém tiver interesse de um contato comigo, eu sempre sou muito ativo no LinkedIn e gosto muito de conhecer soluções, ideias, e deixo aqui a minha provocação para que nós possamos engajar novos empreendedores aí no setor de saúde. Obrigado, cumpri acho que com meus 30 minutos, e volto agora a minha palavra para a Lisneila ou para o Luciano. Muito obrigado. Marcelo, nós que agradecemos, viu? Muito obrigado mesmo por você ter nos direcionado, né? Nos orientado, trazido as tendências, trazido palavras-chave, né? Para que a gente possa depois se dedicar na nossa pesquisa. Parabéns, muito obrigado, viu? Por ter nos direcionado e nos inspirado.
Nós vamos voltar com o Marcelo daqui a pouco. A gente tem algumas perguntas ali que foram direcionadas para o Marcelo, e a gente vai fazer as perguntas daqui a pouco, então fiquem tranquilos, né? Nós vamos reportar as perguntas. Nós vamos passar agora para a nossa segunda convidada, que é a Lisa Fachin. A Lisa, que é CEO da Biocolagem. Ela tem experiência em gestão da qualidade. A Lisa implanta sistemas de gestão de qualidade baseado nas normas ISO, faz gerenciamento de risco, gerenciamento de mudanças, trata de assuntos regulatórios, gestão de projetos, gerenciamento de equipes e realização de treinamento. Prepara e conduz auditorias internas de fornecedores, além de ter conhecimento em negociações comerciais, elaboração de contato, e a Lisa é atualmente a presidente da ABIC, Associação Brasileira de Biotecnologia, Inovação e Ciência. E a ABIC é a entidade gestora do APL Saúde e Farma São José do Rio Preto, do Arranjo Produtivo Local Saúde e Farma de São José do Rio Preto. E a Lisa vai falar para a gente um pouco mais sobre a APL Saúde e Farma de Rio Preto. Lisa, seja bem-vinda. Obrigado por estar com a gente. Obrigada, Luciano. Obrigada, Lisleila. Eu quero agradecer muito ao convite, agradecer a FAMERP, a FATEC, né, por me convidarem para esse evento tão importante, o momento que nós estamos vivendo na área da saúde. A saúde sempre foi um objetivo da vida humana, da melhoria da vida humana, das melhorias das condições de vida, né? Mas ela nunca ficou tão em alta e ênfase como uma pandemia trouxe, né? Essa realidade, ela é uma realidade que era latente, que ela ficou permanente nos nossos dias, né? Em pensar sobre soluções para a saúde. E eu pensei em várias formas, vários modelos de comunicar o que é um APL, o que é um arranjo produtivo local. Mas antes de iniciar a introdução sobre o assunto arranjo produtivo local, eu, como tema empreendedorismo na área da saúde, eu me vi num cenário não de motivar vocês a empreender, porque eu acho que a motivação está em todo mundo, né? É um desejo. Quem já está aqui, quem está nesse evento, quem está na área da saúde, a gente já tem essa motivação em querer desenvolver novos resultados, novas tecnologias, novas soluções terapêuticas, novos produtos. Mas eu acho que muito mais do que a motivação, nós precisamos ser encorajados a empreender na área da saúde. E para que a gente tenha esse encorajamento, né, que precisa daquele momento inicial, daquele momento de decisão, daquele kick-off, para falar assim, vou me aventurar nesse ambiente como um empreendedor. E para que a gente se encoraje para esse ambiente de empreendimento, é necessário que a gente se sinta acolhido dentro de um ambiente favorável para que as empresas, os empreendedores queiram, né, estabelecer ideias de inovação que vão fomentar, no nosso caso, a área da saúde. E eu quero me colocar no papel de empreendedora, assim como vocês estão aqui participando, desejando isso, eu também estive desse lado de precisar do encorajamento para empreender, né? O Luciano me introduziu como CEO da Biocolagem. A Biocolagem é uma startup que foi gerida aqui em São José do Rio Preto, e ela existe pelo ambiente de saúde que São José do Rio Preto possui. Se não fosse essa vocação da cidade, talvez a Biocolagem não existisse aqui. A Biocolagem, ela foi minha até alguns meses atrás, e como todo empreendedor, esse retorno voltou, e ela já foi, né, feita uma cessão, ela já foi vendida por uma grande corporação multinacional, que comprou a empresa em virtude da tecnologia desenvolvida. Mas o que é importante falar? Que eu precisei desse ambiente de inovação, eu precisei desse ambiente que me acolheu. E São José do Rio Preto tem fomentado esse ambiente, tem criado, estruturado, deixado esse ambiente preparado
para a inovação na área da saúde. Eu vim lá do começo do Parque Tecnológico, lá da incubadora de empresas, né, que me auxiliou, que abraçou o meu projeto e da minha sócia, que permitiu com que a empresa saísse do papel. Mais do que isso, não foi só o Parque Tecnológico, lógico, ele foi um dos elos mais importantes, nós vamos ter aqui a fala do Gilberto logo em seguida, que vai, né, fechar, eu acho que vai fazer com que todo esse tema se linke, a gente veja como é importante entender o cenário, se sentir acolhido por esses entes desse cluster que a gente fala, que é essencial para gerenciar ou fazer com que esses empreendedores se sintam acolhidos por esse ambiente, né? Para vocês verem, eu sou advogada de formação, não sou da área da saúde, mas eu fui acolhida pela área da saúde há 19 anos, quando eu comecei a fazer estágios em indústrias da saúde aqui na região. E o empreendedor, ele não precisa estar na área da saúde como formado da área da saúde, ele pode estar enxergando esse ambiente de fora, de qualquer tipo de formação, de qualquer cenário, ele vai poder participar desse cenário, enxergar o que pode ser criado para o mercado, né? Além do apoio do Parque Tecnológico, para que a Biocolagem, que foi uma empresa que desenvolvia e produzia biomateriais para implantes médicos, né? Ela não é mais minha, mas ela é uma empresa que existe, né? Importantíssimo foi a participação de universidades, né? Para que a minha ideia tivesse a pesquisa, a inovação, o conhecimento científico, né? E tive o apoio de professores da USP, que me ajudaram muito e participaram de projetos. Eu nunca imaginei que eu conseguiria uma FAPESP, né? Então, foram 3, 4 tentativas para que um projeto fosse aprovado e uma subvenção de um valor interessante, um fomento muito importante para alavancar a empresa, sair de um pequeno negócio já para ter uma estrutura melhor, foi também importante. Vocês viram quantos entes estão envolvidos, né, para que a gente se encoraje a empreender. E a partir desse cenário, né, vivenciando, eu saí da estrutura de funcionária de empresas para me tornar uma empreendedora na área da saúde, né? A partir dessa observação de um empreendedor, verifiquei junto com outros empresários a necessidade de organizar o arranjo produtivo local da cidade, para que esse arranjo ele seja acolhedor, para que os empreendedores queiram empreender na área da saúde na nossa região. Não só pessoas da região, mas como qualquer região do Brasil, qualquer empreendedor olhe para essa região e fala, essa região está preparada, organizada, ela possui um objetivo comum e ela vai acolher empresas da área da saúde, né? E eu vou agora compartilhar minha apresentação, né, com vocês para explicar o que é um APL, né, para que ele serve, como a gente constituiu, mas o APL da saúde, ele surgiu da dor vivida por empreendedores, que viram a necessidade de organizar esse ambiente, tá? Só um minutinho que eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deu certo aí? Deu certo? Tá aparecendo? Deu. Certo? Obrigada. Então, vamos lá. Você precisa só colocar a tela da sua apresentação. Ah, só um minutinho, então. Interrompe, aí você vai na tela da sua... Compartilha de novo, vai na tela da sua apresentação. Perfeito, Liz. Muito obrigada, Liz. Desculpa. Tecnologia.
É isso, aí, legal. A gente é empreendedor na área da saúde, mas tem dificuldades ainda para compartilhar uma tela. Mas a gente aprende. Eu nem vou comentar, travou tudo aqui agora há pouco. Então, voltando aqui ao assunto, né, dessa necessidade, né, observada não só por mim como empreendedora, mas haviam outros empreendedores nesse ambiente da saúde, nós começamos a pesquisar em como organizar esse ambiente para que ele seja acolhedor e preparado para o empreendedorismo. Foi quando nós tivemos contato através do própria incubadora de empresas que nos orientou que existiam arranjos produtivos, né, locais, que são chamados APLs, né, que poderiam ser organizados aqui na São José do Rio Preto para, né, uma vocação. Os arranjos produtivos locais, chamados de APL, né, eles são organizados pelo governo federal, né, existe um sistema de organização. No governo do Estado de São Paulo, que é quem, né, reconhece e estrutura esses arranjos, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico dentro do governo do Estado de São Paulo. E aí nós podemos organizar o arranjo. Mas o que é o arranjo? O arranjo produtivo local é o que a gente chama de aglomerações de empresas. Não importa o tamanho, o porte dessa empresa, desde a pequena empresa a uma gigante da área da saúde, no nosso caso, que é o nosso exemplo, né, podem fazer parte dessas aglomerações. E são aglomerações de empresas com a mesma vocação, que é o nosso caso, elas têm o mesmo objetivo, né, e que estão localizados em um mesmo território. Então, os APLs exigem, por isso que chama local, né, é importante essa questão geográfica, é importante a localização. E esses APLs, esse conglomerado de empresas, né, com a mesma vocação, nesse mesmo território, né, eles têm interesses de manter um vínculo de cooperação e aprendizagem entre essas empresas. Mas não só entre elas, entre partes que são fundamentais para que esse arranjo funcione, né? Quem são essas partes fundamentais? A presença do governo, seja o governo local ou um governo mais distante, a gente está falando federal, mas os governos locais, as prefeituras, as vigilâncias sanitárias, né? A presença dos parques tecnológicos. É importante a participação, né, dos bancos, instituições bancárias, né? Porque quem vai trazer formas de a gente ter recursos, né? As instituições de fomento, né? Como exemplo, BNDES, FINEP, FAPESP, e muito, muito importante, instituições de ensino e pesquisa. Esses são os elos importantes e essenciais para que esse arranjo mantenha essa integração e essa cooperação para fazer com que as empresas desse cenário, desse setor, ganhem vantagem competitiva. Porque nós sabemos que um dos maiores desafios do empreendedor é sobreviver aos primeiros anos de empresa, né? E quando a gente tem um arranjo que vai organizar, vai melhorar a comunicação, vai definir objetivos comuns para esse setor, vai permitir melhores articulações entre todos esses elos desse arranjo, vai permitir que a gente reduza, né, a mortalidade das empresas, melhore e fomente uma rede de comunicação, faça com que os objetivos e desafios desse setor não sejam tão dissipados, eles sejam mais coesos. A ideia não é eliminar os desafios do setor, mas tornar esses desafios coesos. E fazendo tudo isso, a gente vai trazer vantagem competitiva para as empresas, né, que estão numa região que possui um arranjo produtivo local, estruturado e reconhecido. Então, os APLs, eles precisam se organizar. Se organizar significa, né, fazer com que essa estrutura comece a se comunicar, a criar um elo de interação. Mas eles precisam também ser reconhecidos, né, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui no Estado de São Paulo. É essencial esse reconhecimento,
que o Estado, né, olhe para aquela região e reconheça a vocação daquela região e o interesse em organizar esse arranjo produtivo, né, para criar esse cenário propício para a sobrevivência das empresas e para fomentar a inovação. O APL da saúde e farma, né, o nosso APL, ele vai além de APL de saúde, mas ele inclui também um foco também na área de farma. Ele começou como um projeto em 2018, de 6 empresários que começaram a se reunir e debater os desafios da saúde na região. A partir desse momento, em 2018, entramos em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e fomos orientados a fazer um projeto sobre o APL da região. Existe uma estrutura, né, que eles orientam como deve ser feito. Nós trabalhamos nesse projeto durante o ano de 2018 e o ano de 2019. E em 2020, esse APL foi reconhecido em julho do ano passado. Então, um APL extremamente jovem, um APL em formação, ele é um APL propício para que a gente, né, crie essa estrutura de saúde, né, organizada para a área de São José do Rio Preto, para a região de São José do Rio Preto, né. Em 2021, nós, né, agregamos ao nosso trabalho, né, de organização do APL, né, e estruturação dos objetivos para unir todos esses parceiros essenciais para fomentar o APL. Então, nós ganhamos o apoio do SEBRAE, que vem fazendo consultorias e ajudando a estruturar a nossa governança e a mapear, né, todas as ações necessárias, né, para esse ambiente, né, de arranjo produtivo. E qual que é o objetivo, né, de arranjo produtivo? O objetivo é consolidar essa rede de parceiros e cooperação, não só para fazer uma comunicação coesa, mas para propiciar que projetos e ideias de inovação na área da saúde, e no nosso caso, farma, sejam, né, motivados e encorajados a serem iniciados, estruturados, apoiados. A APL, ela não vive só por uma simples organização produtiva regional. Não basta organizar as empresas daquela vocação. Elas têm que ser organizadas buscando melhorar através de ideias e inovação para a área da saúde, né? No nosso caso, a área da saúde. Coloquei aqui qual é a rede de apoio, né? Que não é só apoio, mas é a rede que forma um APL. Não importa se é APL da saúde, na nossa região a gente, né, tem outros APLs, o Marcelo falou brevemente, e ele vai poder falar muito mais agora no nosso debate, que a APL, né, Tecnologia da Informação, TI, que está muito mais anos já organizadas aqui na região, o APL Joalheiros, que também é forte São José do Rio Preto, né, que está organizado há bastante tempo. Nós temos, né, exemplos, quando a gente olha para grandes APLs, grandes arranjos produtivos locais, São José dos Campos, com a APL da aeronáutica, e vê como isso modificou o cenário, né, da região e propiciou inovações e empreendedores nessa área da aeronáutica na região. Então, para que esse APL se fortaleça, é necessário o apoio, essa rede de apoio formada pelas universidades, pela prefeitura, pelo parque tecnológico e incubadoras, se houverem outras incubadoras, o governo do estado, entidades como o SEBRAE, a FATEC, o SENAI, SESI, né, que podem auxiliar aí na consolidação, né, de melhor gestão, laboratórios, né, e em si as empresas, né, da área. E quando a gente vai falar de área de saúde, eu vou falar com vocês o tamanho que é a área da saúde. Quando a gente vai mapear o cenário de saúde, ele é muito grande, ele vai além do que a gente só olha, que são os serviços de saúde, porque aquilo tem relação direta com o paciente, com o consumidor. E isso já é muito grande, vocês não têm ideia do que vem por trás disso tudo, né? Eu coloquei aqui a área de abrangência, porque quando a gente fala APL de saúde e farma de São José do Rio Preto, ela não é só de São José do Rio Preto. As APLs são reconhecidas para regiões administrativas. No nosso caso, ela foi reconhecida para essa região
no momento. Então, ela engloba todas essas cidades que estão, assim, apresentadas aqui no mapa, né? Isso não impede, pessoal, que outras cidades aqui da região, né, organizem os seus arranjos produtivos também para a área da saúde. Se eles tiverem vocação, o ambiente, né, eles também podem organizar esses cenários. Mas, a princípio, a PL da nossa região, ela tem, no momento, essa abrangência territorial. Tá? Porque eu falei desde o começo para vocês que é muito importante o território, né, que está localizado esse arranjo. Como o slide vai ficar, né, à disposição de vocês, tem a lista aqui dos municípios. Só vou passar um pouquinho aqui para vocês, para que vocês entendam a área de atuação que pode, né, agregar aí a uma PL da saúde. Aqui no final, eu coloquei aqui para vocês, assim, ó, tudo que é serviços de saúde, laboratórios de diagnóstico, centros médicos, hospitais, planos de saúde, tudo isso na área só de serviços de saúde. Mas por trás disso tem toda a cadeia produtiva e de prestação de serviço que vai fomentar esses serviços de saúde. Então, área de biotecnologia, desenvolvimento de novas, né, de novas moléculas, de novos materiais, engenharia molecular, nanotecnologia, toda a área de, né, desenvolvimento de equipamentos para os hospitais e laboratórios, máquinas, equipamentos, instrumentos que são usados em todo o ambiente de atendimento ao paciente. Inclui-se na área da saúde cosméticos e é um dos cenários que mais vem crescendo, né, no investimento de recursos, porque, né, as pessoas elas estão melhorando a qualidade de vida delas, não só através, né, de novos tratamentos, medicamentos, mas também, né, de cosméticos que vêm auxiliando, né, a melhoria da qualidade de vida. Fármacos, medicamentos, vacinas, fitoterápicos, área odontológica, desenvolvimento de implantes, próteses. Incluímos também aí, né, o escopo de área veterinária, né, que é todo desenvolvimento de, né, de materiais, soluções e tratamentos para a saúde animal, e a gente vê que essa área carece de muito desenvolvimento, principalmente de implantes, órteses, próteses, que acabam utilizando os materiais desenvolvidos para a saúde humana, né, como uma forma de solucionar a saúde, os problemas de saúde animal. Materiais cirúrgicos, implantes, acessórios para cirurgia, equipamentos, área de diagnóstico, área hospitalar, com móveis, consumo hospitalar, necessidade de capacitação de profissionais da área da saúde. Quando a gente olha para empreender na área da saúde, nós olhamos para esse cenário, e eu ainda nem coloquei aqui toda a parte de tecnologia de informação necessária para a área da saúde. Eu acho que nós temos aí a PLTIC, que tenha muito mais robustez e experiência para falar sobre isso, né? Mas, em conjunto, a gente pode harmonizar e compartilhar conhecimentos, mas olha o cenário enorme para empreender. Olha o tamanho desse arranjo produtivo local e como fazer com que todas essas partes tenham coesão, tenham objetivos comuns, que elas se comuniquem, que elas se integrem, que elas estejam junto buscando melhores recursos, melhores instalações da região, melhor capacitação para o seu pessoal, né? Então, esse é um ambiente de atuação de um APL da área de saúde e farma. Então, ele é um ambiente muito grande, ele requer que a gente tenha ações coesas, mas pensando nesses microambientes que são, né, exclusivos, com demandas exclusivas para cada um deles, mas que podem ter, né, uma comunicação coesa. O que é, né? A gente tem aqui no APL da saúde objetivos, né? E esses objetivos, eu coloquei alguns, a gente tem um compromisso com objetivos muito vasto, né, para auxiliar a estruturar esse ambiente de inovação para empreendedores e encorajá-los, né? Então, quais são os objetivos da PL da saúde hoje? A gente quer participar ativamente de todos os programas de incubação de empresas e startups,
né, para fazer com que haja interesse e promover, quanto mais programas de incubação na cidade, mais empreendedores terão interesse, né, em começar os seus negócios. Fazer com que a gente possa, né, consumar parcerias para pesquisa e projetos de inovação entre as empresas incubadas e as instituições de ensino da região. Lógico, a gente vai tentar fomentar as regiões, né, as instituições de ensino da região, em que elas são muitas. Rio Preto não falta, né, instituição de ensino na área da saúde. Aliás, a gente tem até sobrando instituição de ensino, assim, não que eu falo que sobra, mas a gente tem muitas. Olha a quantidade de pessoas que nós colocamos formadas no mercado todos os anos, né? A gente quer instituir grupos de trabalhos permanentes dentro do arranjo produtivo local para que possa, né, discutir assuntos de diversos segmentos. Então, até vou deixar contatos depois para que a gente possa, né, juntos criar novos grupos de trabalhos permanentes, né? Aumentar a produtividade das empresas, aumentando o vínculo de cooperação e integração entre essas empresas. E como que a gente, né, organiza toda essa dinâmica, né, para que o arranjo possa, né, ser atuante aqui na região? Então, uma das formas é disseminar a troca de informação, participando desse tipo de evento como hoje. Então, a gente troca informações, né, fazer com que as pessoas e empresas da região, né, venham aderir espontaneamente ao APL para participar dele. Nós temos reuniões periódicas, né, do arranjo produtivo para discutir a condição setorial e as necessidades desse setor. Nós participamos de eventos de capacitação, palestras, fazendo visitas em empresas para orientá-las em como, né, participar desse grupo e na criação de grupos permanentes de trabalho. E esse, né, criação de grupos não tem limite. Nós podemos desenvolver e criar quantos grupos de trabalho para discutir sobre assuntos da saúde, quantos forem necessários. Então, falei um pouquinho aqui para vocês sobre o APL da saúde. O APL da saúde, então, é esse arranjo produtivo local, reconhecido aqui pela região de São José do Rio Preto, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para que ele se organize, né, é necessário uma associação, uma entidade gestora. No nosso caso, foi fundada a Associação Brasileira de Biotecnologia, Inovação e Ciência, que é a ABIC, que, no momento, é a entidade gestora do APL, que vem trabalhando para organizar esse ecossistema. Eu estou, no momento, como diretora-presidente, né? Isso é periódico, essas diretorias, elas são eleitas e alteradas, né, periodicamente. Estou deixando aqui meu e-mail de contato e telefone, também um formulário, né, para quem quiser preencher um formulário para receber informações, sempre que a gente tiver, compartilhar informações sobre o setor. Há possibilidade também, né, das empresas se associarem, né, à ABIC para fazer com que a gente tenha esse grupo, né, maior, né? Existem vantagens para as empresas associadas, que são essas que eu coloquei aqui, né, criar maior representatividade, permitir qualificação de funcionários, apoio regulatório, né? Mas isso não exclui ninguém do APL. A participação da associação, ela é voluntária, ela traz alguns benefícios, mas a APL, participar do APL, são todas as empresas desse grupo de, né, de setores e segmentos que eu apresentei aqui para vocês, né? Então, ninguém será excluído do APL porque não se associou. A associação, ela traz algumas vantagens, né, mas mantém-se o grupo. Para que vocês tenham ideia, pessoal, no estado de São Paulo, só existem 3 APLs para a saúde, em todo o estado de São Paulo. Uma é a nossa APL da Saúde Farma de São José do Rio Preto, extremamente jovem, nós não temos 1 ano ainda. Nós temos a APL da Saúde, né, de Ribeirão Preto, que já está consolidada há mais de uma década, foi ali potencializada através, né, de um apoio da USP, ali a Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e ela atuou fortemente, né, ali para o
Parque Tecnológico da cidade, e nós temos a APL da Saúde de Barretos, que quem, né, está tomando conta hoje é o Hospital do Amor, que acho que muitas, né, de nós conhecemos aqui na região. Então, para vocês verem, né, um estado tão grande, um estado que a gente vê que tem empresas e vocações para a área da saúde em diversas regiões, mas a nossa região aqui, né, é a que detém os APLs da saúde, Barretos, Rio Preto e Ribeirão, onde fortemente essas regiões têm vocação para a área da saúde, né? Então, vocês veem como eles vêm se organizando. Existem outros APLs, pessoal, vocês vão pesquisar e vão encontrar APLs do calçado, na região de Birigui, região de Franca, né? APL, né, da área da costura em outras regiões, APL aeronáutica, APL fitoterápicos, tem regiões especializadas em fitoterapias, APL do turismo. Existem diversos arranjos produtivos locais. A saúde é mais um dos setores que podem se organizar, né, para receber, né, para conseguir fazer com que a gente tenha uma comunicação coesa, que esse grupo tenha um formato que tenha ideias e objetivos comuns, e lógico, né, facilitar a comunicação com os elos mais importantes quando a gente quer empreender, que são, né, obrigatoriamente, elos governamentais, né? Nós precisamos negociar melhorias regionais, negociar condições, né, de investimento, condições de fomento para a área da saúde, e quem articula isso nas regiões organizadas são os APLs, eles ajudam nessa articulação, porque aí é um grupo falando e não empreendedores individualmente destacando as suas necessidades. Não, é um grupo de empresas e empreendedores juntos, né, buscando, que é o que eu falei, uma comunicação coesa com objetivos coesos. Pessoal, eu espero ter apresentado aqui para vocês, de uma forma bem breve, sobre o APL, sobre essa organização, esse trabalho que vem sendo feito em São José do Rio Preto, né, para que esse ecossistema esteja, né, preparado para os empreendedores, que a gente sabe que existem muitos aí para a área da saúde. Lisa, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter nos apresentado o Arranjo Produtivo Local Saúde Farma de Rio Preto, por nos ter convidado, né, a fazer parte. Eu até coloquei ali agora no chat o link que você passou para as pessoas manterem contato, tá, com o Arranjo Produtivo, tá? Muito obrigado, Lisa. Parabéns. Eu que agradeço, gente. Eu sou uma motivadora nata. Eu vejo daqui, eu fico eufórica, pensando quantos aqui desse chat, né, desses participantes, podem ser empreendedores da área da saúde, né? E como isso modifica a nossa região. E como eu sou uma pessoa que eu sou riopretense, sou daquelas riopretenses que querem ver Rio Preto sempre no top do ranking das melhores cidades, melhor IDH, da melhor condição de educação da região. E quem constrói isso, pessoal, somos nós. Não tem a gente não delega isso. A gente não delega o empreendedor, nós não delegamos isso para ninguém. Quem constrói, né, esse cenário somos nós mesmos. Então, precisamos juntos criar cenários favoráveis para o ambiente. Perfeito, obrigado. Obrigado, Lisa, por convidar toda a região, né? Toda a região é convidada para estar fazendo parte do APL Saúde Farma de Rio Preto. Muito obrigado, Lisa. Obrigada. E antes de passar para o Gilberto, a Liseila quer fazer um agradecimento. Quer dar um recado para nós, Liz? Eu queria. Eu só vou citar aqui rapidamente, né, o pessoal que está participando hoje com a gente, né? Bom, a FATEC Rio Preto, óbvio, né? Com os cursos de TI e agronegócio. E também agradecer a presença do Ademar, que é o nosso diretor lá. A da FAMERP, do pessoal da enfermagem e da pós-graduação. O pessoal da Unip, de biomedicina e farmácia. O pessoal da Unifec de Jales, né, de enfermagem, eles têm peso aqui. O pessoal da FATEC de Jales está aqui em peso também nos cursos de TI
e Gestão Empresarial. O pessoal da Unilago Medicina está assistindo aqui, e da Unirp, o pessoal da Biomedicina também, né? A gente tem aí também, fazendo parte da plateia aí que está participando, o pessoal da primeira turma nossa da disciplina de Inovação e Empreendedorismo na Saúde, lá da FAMERP, e também o pessoal da segunda turma, eles estão aí também. O Hospital Beneficência Portuguesa está participando, o pessoal da Shift, né? O pessoal da Saúde Pública e Relações Internacionais, se eu não me engano, deve ser a filha do Marcelo, né? Que tá lá ele tá lá com ela, e o pessoal da Augusto University. Então, assim, a gente está com bastante gente, a gente agradece a presença de vocês, pessoal. Obrigada, só isso, Luciano, está contigo. Obrigado, Liz. Muito obrigado a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos passar para a última parte agora. O Gilberto Mariano vai nos falar. O Gilberto, que é CEO da Informa. A Informa, que é uma empresa de software para radiodifusão. Gilberto fundou a empresa em 1987. Mas em 2021, 20 anos atrás, ele fez um movimento muito interessante na empresa. Ele reprojetou a empresa em duas entidades separadas, organizando a divisão de software em uma empresa totalmente nova. Isso fez muita diferença. Atualmente, a empresa comercializa produtos para uma base de mais de 1.500 clientes, em todo o Brasil e no exterior. Gilberto é sempre muito comprometido com a melhoria da sociedade. E ele atua em duas associações locais, em São José do Rio Preto. A APET, que é a Associação dos Profissionais e Empresas de TI. Na APET, ele é diretor de projetos. E na ACIRP, que é a Associação Comercial de Rio Preto, uma referência em associação comercial. E o Gilberto é na ACIRP o seu vice-presidente. Gilberto contribui para o desenvolvimento da comunidade em conselhos da cidade de São José do Rio Preto, no arranjo produtivo local de tecnologia de informação e comunicação, a PLTIC, no conselho e na vice-presidência do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto. Gilberto, seja muito bem-vindo e obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Luciano, pelas palavras. Eu brevemente gostaria de fazer um agradecimento à doutora Marli e realmente um elogio também pelo encontro, né? O segundo encontro de tecnologia aplicada à saúde, com certeza é um marco já, e gostaríamos de estar presente no terceiro e nos demais, né? Doutora Marli, a FAMERP está no coração de todo o Rio Pretense. Eu tive o prazer e a honra de ser apresentado à FAMERP pelas mãos do Dr. Domingo Braille, né? Então, com muito carinho que eu aceitei e aceitarei convites para participar de eventos com a FAMERP. Liseila, obrigado pelo convite, Luciano também, juntos me convidaram, né? Lisa, parabéns pela sua palestra. Marcelo, brilhante, eu adorei a sua apresentação. Conheço, a partir de hoje, um pouco mais, né, dos desafios da área de saúde. Eu gostaria de destacar também o seguinte, Lisa, você mencionou algumas aí, eu faço questão de mencionar novamente. FACERES, UNIRP, UNIP, Unilago, FATEC, Rio Preto e Jales, Unifunec, né? Beneficência Portuguesa, Instituto Federal de São Paulo, Campus Rio Preto também está com a gente aqui. Olha, o pessoal do HealthTech de Barretos também está aí. Eu até coloquei na tela para vocês verem que o pessoal veio. Obrigado pela presença, viu? Maravilha. Eu fiz questão de repetir todos esses casos, porque a gente tem um carinho muito grande pela região. Quando o Luciano me mencionou que em 2001 eu fiz um movimento, a gente chama de spin-off, né? Eu trouxe a minha empresa, que foi fundada em Jales, e eu trouxe um braço dela para São José do Rio Preto. Então, Jales, Santa Fé do Sul, vocês é uma região que eu gosto muito, tenho um carinho especial. E para todos vocês eu tenho um recado, pode parecer plágio, mas não é não. O Parque Tecnológico de Rio Preto é sim para você, né? Então, vocês já devem ter ouvido algo parecido com isso.
mas o Parque Tecnológico de Rio Preto é sim para você que quer empreender, para você que quer desenvolver pesquisas de qualidade. Então, em respeito ao horário, eu vou iniciar já a minha apresentação, vou tentar acelerar para evitar aí que a gente extrapole o horário, tá? Então, só me confirmem, vocês estão vendo a minha tela? Sim, já vi. Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, ele é, na verdade, um projeto de... Vocês estão me ouvindo? Só sinaliza, Luciana. Tá. Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, o que ele é, né? É um ambiente colaborativo. O que significa colaborativo? Todos os atores que se envolvem no parque, eles estão à disposição para contribuir com os projetos, para contribuir com as pesquisas, enfim. Nós participamos desse processo de criação do Parque Tecnológico e queremos que vocês entendam, é uma iniciativa de 3 segmentos, do setor público, do setor acadêmico, que são as universidades, centros universitários, e o segmento empresarial. O Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, ele começou muito antes do que esse gráfico apresenta, né? Na verdade, as primeiras ideias, as concepções nasceram lá na década de 90, mas a partir de 2003, a gente começou, o setor de tecnologia da informação e comunicação começou a se movimentar, 2002, foi quando eu procurei o Marcelo, nós precisamos fazer alguma coisa para organizar esse setor. E depois de procurar o Marcelo e outros empresários do setor de tecnologia da informação, fomos até a prefeitura e tivemos um acolhimento importante. Com isso, nós iniciamos a nossa trajetória. Em 2005 tivemos alguns momentos importantes. Em 2006, já submetemos um projeto, né, a ser formalizado o nosso pleito para sermos inseridos no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Vou pular direto para 2016, porque são os principais marcos, na nossa opinião, né? Em 2016, nós tivemos a certificação definitiva como Parque Tecnológico pelo governo do estado de São Paulo. Em 2018, nós tivemos as primeiras empresas incubadas no ambiente do Parque Tecnológico. Na verdade, posteriormente, a gente incorporou a incubadora de base mista que existia dentro do conceito de Parque Tecnológico. Mas, efetivamente, do parque, 2018 foi o nosso primeiro marco. 2019 foi tivemos a primeira empresa instalada no Centro Empresarial, que é um outro ambiente de inovação do parque. E agora, em 2021, vou contar um pouco mais em detalhes o que nós tivemos de evolução. Em 2021, nós tivemos a publicação de um edital de fluxo contínuo, que significa o seguinte: ao longo do ano de 2021, nós não precisamos publicar um novo edital. Podemos abrir novos ciclos de acolhimento de empresas. Isso acelera demais a entrada de empresas no Parque Tecnológico. E também em 2021, nós tivemos a publicação de um outro edital que para vender áreas para as empresas que desejam instalar suas sedes ali. São marcos importantes que vocês vão perceber daqui para frente, que vão realmente acelerar o desenvolvimento do Parque Tecnológico. Quem pode se instalar no Parque Tecnológico? Desde que começamos os trabalhos, nós já falávamos que a vocação principal de São José do Rio Preto é saúde. Então, a área de saúde sempre esteve em destaque nas nossas discussões e sempre tentamos
fazer com que a área da saúde participasse cada vez mais. Mas há outras áreas que participam, que fazem parte da vocação do nosso parque, né? Tecnologia da inovação, tecnologia da informação e comunicação, química fina, agronegócios, biotecnologia, tecnologia biomédica e design, né? Então, empresas destes setores, segmentos, têm preferência para serem instaladas no parque. Não são exclusivas, mas têm preferência. Falamos bastante de arranjo produtivo local, mas eu gostaria de fazer um destaque na questão da APL de Tecnologia da Informação e Comunicação pelo seguinte motivo. A APET conseguiu essa acreditação, conseguiu essa aprovação pelo governo do Estado de São Paulo em 2014. E de lá para cá ela vem se desenvolvendo muito. E a tecnologia da informação, como todos sabem, ela permeia praticamente todos os demais segmentos, né? Então, mesmo sendo da área da saúde, mesmo vocês tendo interesse em criar uma startup, não necessariamente ela é exclusiva da área da saúde. Ela pode fazer uso intensivo de tecnologia da informação, seja na construção de um aplicativo, seja na construção de um portal de saúde, enfim. A APL de Tecnologia da Informação está à disposição de todos os nossos parceiros e de todos os empresários interessados em empreender em nosso parque tecnológico, em nossa cidade. A Lisa falou o suficiente sobre a APL de saúde, e temos também a APL de joias, né? Uma outra APL que nasceu também praticamente na mesma época em que a APET, e vem também se desenvolvendo gradualmente. Ela não fica hospedada dentro do Parque Tecnológico, mas a APL de joias também é parte integrante do Conselho do Parque Tecnológico. Então, quais são os benefícios, né? Os principais benefícios de uma empresa, de uma startup se integrar, ser atendida pelo Parque Tecnológico? Questão de networking, né? Reconhecimento, estrutura física à disposição, capacitação, consultorias. Não consta aí, mas um outro item importantíssimo, e que o Marcelo citou, ele é mentor de empresas em São Paulo. Veja só, por que ele não vai ser mentor de empresas da área da saúde em São José do Rio Preto? Ele é uma referência nacional, ele pode contribuir com vocês, futuros empresários da área de saúde. Os ambientes de inovação que nós temos. Eu já mencionei a incubadora de base mista, o Centro Incubador Professor Rui Desani. Ele foi o primeiro de São José do Rio Preto, continua ativo e agora incorporado ao Parque Tecnológico. Nós temos também o novo Centro Incubador de Empresas, Carina Bolsoni, que esse sim fica dentro da área física do Parque Tecnológico. O Centro Empresarial, Carina Bolsoni, que compartilha os mesmos ambientes físicos do Centro Incubador. E o Distrito Tecnológico, que eu mencionei. Olha só, estes 4 ambientes têm disponibilidade para receber empresas. Os 4. Para vocês terem uma noção, o Distrito Tecnológico tem previsão de até 240 módulos de 1.000 metros quadrados. Nós temos prontos à disposição praticamente 90 módulos, ou 90.000 metros quadrados para as empresas se instalarem. Temos espaço para empresas se incubarem, temos espaço para empresas se instalarem no centro empresarial. Mas quais são as vantagens, né? E qual estágio que uma empresa pode se instalar? Desde a pré-incubação, aquele momento que ainda não existe uma definição clara dos objetivos. Quando é pesquisa, a pesquisa ainda está num estágio embrionário, mas o Parque Tecnológico é sim para você. Então, depois da pré-incubação, nós temos o que chamamos de incubação. É uma fase
uma subsequente e que vem dar um novo direcionamento, começa a dar uma nova visão para os empreendedores. E aí, a partir do momento que a empresa já está em produção, ela já está com faturamento sólido, ela pode evoluir para o centro empresarial, né? Estando no centro empresarial, o empresário pode permanecer por até 5 anos e, dependendo da situação, dependendo da proposta, ele pode ser estendido por mais 5. Ou seja, depois de 10 anos no centro empresarial, o empresário vai, com certeza, ter condições de se instalar no distrito tecnológico. É simples ou é complexo? Na verdade, o processo de seleção ele foi bastante simplificado a partir desses últimos editais. Agora, nós temos apenas 2 editais básicos. Um eu já falei, que eu já dei detalhes, que é o de fluxo contínuo. Ele foi publicado e está válido até o final do ano. Então, para atender demandas, nós podemos abrir novos ciclos a qualquer momento. O primeiro ciclo foi finalizado agora em abril e nós aprovamos 13 novas empresas, perdão, em maio, né? Nós aprovamos 13 novas empresas. E qual é o status, né? O que nós temos hoje? Qual é o cenário atual do Parque Tecnológico? No total, nós temos 39 empresas, 10 na incubadora Rui Desane, 12 na incubadora de base tecnológica, 7 no centro empresarial e 10 se instalarão no distrito tecnológico. Agora observem os segmentos atendidos. 26 destas 39 empresas são de tecnologia da informação e comunicação. 4 de biotecnologia, 2 de tecnologia biomédica, 2 de química, 1 de agronegócios, 3 do setor joalheiro e 1 da indústria aeroespacial. Aí vem a minha provocação, mais uma vez. Sabendo que a vocação de São José do Rio Preto é a área da saúde, aqui nós não temos uma representação clara da importância e do potencial da área da saúde no Parque Tecnológico. Então, vocês que participam desse evento, olhem com atenção, pensem na sua tese, no seu TCC, pensem nos seus projetos de conclusão de curso como sendo algo que tem potencial para virar um produto, para virar uma empresa, e ter o apoio do Parque Tecnológico, ter o apoio da instituição de ensino que vocês participam, ter o apoio do SEBRAE, né? E assim ter um projeto consistente para ser submetido ao Parque Tecnológico e obter êxito e ser aceito no Parque Tecnológico. Esse foi um recado rápido. Para quem me conhece, sabe que o meu ritmo é bem mais lento na fala, mas eu fico à disposição para responder perguntas. E, mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Gilberto, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua fala, por ter nos motivado, pelo convite feito, né, à região para participar das ações do parque, né, e hoje especialmente aos profissionais da saúde, né, às pessoas ligadas à saúde. Muito obrigado. Temos uma pergunta para você, sim, já vamos fazer ela aí. Bom, eu quero mais uma vez agradecer ao Gilberto, à Lisa, ao Marcelo, né, que nos falaram muito bem, nos motivaram, nos orientaram, nos direcionaram. Eu queria colocar aqui algumas questões, essas questões foram colocadas no chat. Eu queria começar pelo Marcelo. Marcelo, o Carlos ele fez uma pergunta atual, ele falou da LGPD, né, e especialmente sobre a necessidade de deixar os dados anônimos, né, e ele menciona especificamente os dados antigos, né, já que a saúde, na saúde é essencial manter o histórico completo dos pacientes. Ele pergunta para você qual você acha o impacto da LGPD nessa questão. Vamos lá, obrigado pela pergunta. Marina aí é um membro aí da nossa cidade já de longa data também, nessas áreas principalmente, aí ele gosta muito dessa questão de dados e inteligência artificial.
Vamos lá, a LGPD ele é um marco fundamental para o Brasil na governança de dados, né? Entretanto, existe muita movimentação que está acontecendo para as regulações em função do setor de saúde. Uma das coisas importantes que se fala na LGPD é que se houver alguma outra lei, por exemplo, que para o bem-estar do paciente, pelo propósito do paciente, ela sobrepassa a LGPD. Então, tem uma discussão muito grande em relação a isso. Não, me parece que assim, a LGPD agora vai pegar e vai acabar com os dados de saúde. Não, isso não vai acontecer. Evidentemente que existem regras e governança. No que se diz respeito à anonimização, existe até aí um conceito de anonimização e pseudonimização, porque toda anonimização que for feita, que você pode reverter a anonimização, ela não é uma anonimização. Então, tem muita coisa sendo discutida, Barina, em relação a isso. E, na realidade, eu acho que ela vai ajudar a essa governança que o setor de saúde já fazia com os dados dos pacientes. Por exemplo, a própria LGPD fala lá que se o consumidor quiser, ele pode chegar num determinado serviço, falar, pague os meus dados. O setor de saúde não é assim. Por quê? Porque existe o cuidado da saúde, que o hospital ou o laboratório, por exemplo, ele é obrigado por outra lei da própria vigilância sanitária de resguardar, por exemplo, um determinado resultado de exames por 5, por 10, por 15 anos, dependendo do tipo de exame que ele for fazer. Então, tem uma adequação setorial que está sendo discutida junto à ANPD, né, de todas as questões da regulação e da implementação da LGPD. Inclusive, Rio Preto, através da APET, participa da frente a favor da LGPD, que é uma congregação de mais de 90, 100 entidades aí pelo Brasil afora, inclusive a ABS e outras empresas, não só de tecnologia, Brascom, mas outras associações, para discussão e autorregulação, inclusive do setor. No caso do setor de laboratório, por exemplo, como vocês viram na minha apresentação, eu faço parte de uma associação de empresas de desenvolvimento de software para laboratório. A gente também tem discutido boas práticas de autorregulação para se adequar à governança. Então, assim, a maneira que ela vai ser aplicada, dependente de cada setor, vai muito em encontro com o que o setor precisa. Evidentemente que, para a pesquisa, a gente tem aí as questões de anonimização que sempre existiram. Na realidade, a gente está regulando de uma maneira melhor aí. Não sei se eu respondi, Barini, mas fica à vontade também de trocar ideias sobre o tema, que é bastante grande, bastante complexo, a gente tem acompanhado com bastante propriedade, mas com certeza vai melhorar bastante a maneira que a gente atua e cuida dos dados, que já era uma prática no setor de saúde, né? A gente tem aí, independentemente, porque quando a gente fala de dado, não necessariamente é só dado digital, né? Qualquer dado é dado. Então, como é que a gente atua, por exemplo, eu vou até mais longe, você fez a pergunta com dados antigos, né? Como é que eu resolvo, por exemplo, prontuários que estão no papel? Então, tem muita coisa aí que o setor está se autorregulando, mas em prol da governança de dados, que é fundamental. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Lisa, quando você estava falando sobre empreender, a Bruna Romanzini perguntou assim, na sua opinião, atualmente, qual seria o perfil empreendedor, o perfil do empreendedor, especificamente na área da saúde? Então, eu vejo um perfil de empreendedor, para a área da saúde, ele é muito aberto, Bruna. Nós não podemos fechar que existe um perfil exclusivo para o empreendedor da área da saúde. Não são apenas os profissionais da área da saúde, lógico, esses profissionais eles estão muito mais próximos, né, das dores que precisam ser solucionadas para a área da saúde, então eles conseguem visualizar oportunidades de uma forma muito mais rápida, né, do que perfis que estão distantes aí, né, da área da saúde. Mas, sim, não acho que a gente deve se ater a um perfil fechado, acho que deixar isso aberto, né, qualquer pessoa que consiga olhar para o ambiente de saúde e enxergar dores que precisam ser solucionadas de forma, né, ágil, né, simples, prática e que vão trazer efetivas soluções para essas pessoas que serão, né, que sofrem hoje com esse problema, tá? Sim, quem está estudando na área da saúde,
os alunos de pós-graduação principalmente, né, que precisam desenvolver projetos de pesquisa, esses estão muito próximos, estão um passo à frente dos outros empreendedores, né? Eles estão muito mais próximos desse ambiente. Eu entendo com esse cenário. Bruna, eu espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado, Lisa. Obrigado. Gilberto, nessa linha que a Lisa está falando, a Sônia perguntou assim, ó, qual a sua dica para docentes da área da saúde que também querem empreender? Os docentes que também querem empreender. Muito bem, Sônia. É exatamente o que a gente gostaria de esclarecer, deixar bem evidente, né? Vou dar algumas dicas, né? Não significa que serve para todos, mas acredito que vai servir para muitos. Eu começo falando do relacionamento com os colegas e professores, né? Comece amadurecendo a ideia, comece amadurecendo o seu projeto. Discuta com eles e, se possível, já comece a identificar pessoas que tenham condições de complementar o seu perfil. Nenhum profissional é completo o suficiente para falar, eu vou montar sozinho e eu não vou precisar de mais ninguém. Ou ele vai precisar de sócios, ou ele vai precisar de sair já contratando pessoas. Então, nesse sentido, se você começa com algumas pessoas igualmente competentes, interessadas na ideia, acreditando naquela ideia, né, participando efetivamente, você vai ter muito mais êxito. Seu orientador, com certeza, vai conseguir te ajudar bastante. E quando você estiver próximo da sua formatura, já inicie o relacionamento com os ambientes de inovação. Procure o Parque Tecnológico, né? O Parque Tecnológico está preparado para receber você, está preparado para ajudar a pegar nas suas mãos e dar os primeiros passos. A partir do momento que você estiver acolhida no Parque Tecnológico, você vai ter acompanhamento de consultores, de mentores. A sua jornada vai ser infinitamente mais simples do que foi a minha, do que foi a do Marcelo, porque nós tivemos que aprender a caminhar sozinhos. Nós batemos muito cabeça, nós erramos muito, e doeu muito mais em nós, porque não tinha ninguém para nos ajudar, né? Então, aproveitem que hoje existe. Esses ambientes existem para encurtar, né? Para encurtar o tempo para que um produto chegue no mercado, né? Então, eu acho que as principais dicas nessa fase inicial seriam essas. Espero ter atendido as expectativas. Boas dicas, Gilberto. Boas dicas, obrigado, viu? Antes da gente ir para a última pergunta, vamos fazer mais duas questões. Lisa, a Vitória perguntou se para participar do APL Saúde Pharma precisa de ter uma empresa grande ou já consolidada. Ótima pergunta. Não, para participar do APL Saúde Pharma, nós podemos, né, ter modelos de associação para estudantes, profissionais liberais e empresas de pequeno, médio e grande porte. Não importa o tamanho da sua empresa, né, todas essas pessoas, elas podem ser, né, se associar à BIC para fazer parte, né, com algumas vantagens do APL, né? Todos faremos parte do APL, ok? Mas a associação traz algumas vantagens, principalmente na área da saúde. A gente tem muita dúvida, né, regulatória, né, dúvidas com relação à capacitação dos profissionais que vão atuar em desenvolvimento de produtos, né? Então, o APL vai auxiliar, né, essas empresas, principalmente com essas questões. Espero ter respondido a questão. Obrigado, Lisa. Lisa, essa pergunta foi da Cris, tá? Da Cris. Eu acho que eu falei Vitória, mas foi da Cris. A Vitória fez uma outra questão que é muito importante, que a Lisa respondeu aqui pelo chat. A Vitória perguntou como tirar a ideia do papel, né? Como apresentar a ideia, né, de um rascunho e um modelo mais formal.
E aí a Liz respondeu que durante a disciplina de empreendedorismo, né, nós fazemos isso, ajudamos exatamente a tirar da cabeça, botar no papel e tirar do papel. Marcelo, queria colocar uma última questão para você, Marcelo, por gentileza. É uma pergunta do Vitor. O Vitor Moreira perguntou assim: o que você vislumbra para o setor da saúde num cenário pós-pandêmico? É uma pergunta capciosa, né? Mas vamos lá. Meio futurística, né? O que acontece? Eu acho que tem algumas tendências que a gente já observa na movimentação do próprio setor. Primeiro, aquilo que eu falei durante a minha fala, a minha apresentação, que nós temos uma mudança do comportamento humano enquanto a agilidade, a mobilidade, que foi, inclusive, acelerada pelo processo pandêmico. Isso já era algo natural que nós fazíamos, né, de ter a conveniência da mobilidade, da personalização, e a pandemia, ela acelerou este processo de maneira bastante intensa. Então, eu acho que este olhar de que o paciente tem um novo comportamento e isso, muita coisa vai perdurar após a pandemia, é fundamental. Um outro ponto que a gente tem visto também e observado no setor de saúde, principalmente na parte ambulatorial, né, na parte fora do sistema hospitalar, é que existe uma preocupação muito grande em relação à sua saúde. Muitas pessoas viram, principalmente no começo, né, pessoas falando, olha, quem tem comorbidade vai ter problemas mais graves, quem tem isso, quem tem aquilo. Então, percebe-se que houve pessoas mais jovens preocupadas com essa questão de prevenção, que vai de encontro, inclusive, da medicina baseada em valor, que o próprio Porter preconiza. A gente tem que levar mais dinheiro para prevenção e predição do que para tratamento e diagnóstico. Então, eu acho que isso são algumas lições que a gente já vê um aumento de demanda na preocupação com a prevenção, não só. E quando a gente fala de saúde, a gente fala dessa questão de expansão do aspecto do setor de saúde. Muitos serviços que normalmente eram reativos começam a trabalhar e oferecer soluções para monitoria, para pré-diagnóstico, para viver mais longe e melhor. Eu acho que essas são algumas coisas que vão ficar. Realmente, a tecnologia pode ser um meio bastante importante para a gente atingir esses resultados. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, Lisa, Gilberto, né, por falarem aqui conosco, por responderem as questões. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Antes da gente terminar, quero, da minha parte, agradecer a presença de todos. Foi muito bonito ver muita gente, né, em prol do tema, da região toda, não só da região, né, do Brasil todo. Nós temos pessoas de outros estados. Muito obrigado. Sejam sempre muito bem-vindos a São José do Rio Preto. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigado mesmo. Eu vou passar para a Liz agora, que a Liz vai fazer um convite para todos vocês. E, Liz, depois fique à vontade já para passar para a doutora Marli fazer o encerramento. Obrigado a todos. Eu vou deixar vocês agora lá no backstage para vocês ficarem mais à vontade, tá? Aguenta um pouquinho aí. Pessoal, é o seguinte, dia 6 de julho, nós vamos ter o segundo simpósio da disciplina de inovação e empreendedorismo na saúde. Nós vamos apresentar nesse simpósio os projetos da segunda turma da disciplina. São mais de 15 projetos em que a gente vai apresentar os protótipos para vocês. Ou seja, aquela pergunta que a Vitória fez, ela vai ver que saiu a ideia foi o papel, e do papel está saindo para a realidade, né? Então, a gente convida vocês para participarem também no dia 6 de julho, no segundo simpósio. A gente vai mandar para vocês, né, por e-mail, o convite com o link da inscrição, para que vocês possam participar dele também, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o convite, só para vocês terem uma ideia do
Eu vou colocar depois, deixa. Prof, fica à vontade, eu coloco depois aqui para o pessoal. Liga o microfone da senhora. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim e no encerramento, obviamente, nós temos que agradecer imensamente aos palestrantes, que eles foram brilhantes, e nós queríamos estar conversando sobre isso muito mais, né? Tá certo? Mas está chegando ao fim, e esses palestrantes foram realmente brilhantes. A participação de vocês no chat aqui dá para perceber que nós atingimos os nossos objetivos traçados e verbalizados na abertura do evento, com certeza. Tem muita gente que foi inspirado, estimulado, tá certo? E também, com certeza, olha o valor agregado de vocês conhecerem um pouco da vocação da cidade de São José do Rio Preto, da estrutura disponível para que você possa criar, agregar valor aí à área da saúde. Então, São José do Rio Preto tem muita coisa boa para que você possa inserir nesse ecossistema disponível a todo mundo. Nós queremos também agradecer imensamente, né, a FATEC, em nome da Lisa, ao SEBRAE, em nome do Luciano, e a todos os participantes, um bom descanso, uma boa noite, e até o próximo segundo simpósio de inovação e empreendedorismo, que acontecerá, como a Liz disse, no dia 6 de julho. Um abraço a todos.